senhor deputado André Ciliano, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Eu não iria me manifestar aqui, mas entendo que é importante colocar as nossas posições diante dessa situação que vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento em que se discute a lei orçamentária anual, se discute o PPA, o Plano Plurianual, é um momento que deveria ser usado como uma reflexão por parte dessa Casa, por parte do governo do Estado, no sentido de buscar os caminhos que consigam, como disse bem aqui o deputado Eliomar Coelho, colocar o Estado do Rio nos trilhos, na direção do desenvolvimento e da felicidade do nosso povo. Mas tal não acontece. Infelizmente, o governo do Estado, o governador Pezão, que termina, com certeza, uma página da vida dele, e com certeza ele não terá boas lembranças desse período, porque não foi capaz de dar aquilo que o povo do Estado do Rio de Janeiro esperava do seu governo no momento que o elegeu. Ele se comporta hoje como uma pessoa já desligada desse processo, esquecendo que o seu mandato termina em 31 de dezembro e a sua obrigação persiste enquanto durar o seu mandato. Um outro ponto, deputado Eliomar, que eu concordo, eu entendo que o governo, o executivo, ele joga uma possibilidade de desinteresse dessa Casa no debate do PPA, no debate da LOA. Eu entendo, deputado presidente André Ciliano, eu entendo que deveríamos ter aqui, senhor presidente, deveríamos ter aqui o secretário de Fazenda para debater com essa Casa o PPA e debater com essa Casa a lei orçamentária. Isso seria o mínimo que nós poderíamos esperar, mas a partir do momento que o governo já manda para essa Casa, dentro de um calendário já pequeno, de um calendário já entulhado de coisas para serem votadas, ele faz com que, infelizmente, as coisas sejam coisas de importância absurda para o Estado do Rio de Janeiro, essenciais para o futuro do Estado, sejam muito pouco discutidas, muito pouco discutidas. Eu entendo, repito, que nós vamos aqui aprovar ou não aprovar o PPA e o orçamento sem a necessária discussão. Dentro disso, eu gostaria de falar uma coisa sobre esses 4 anos. Um governo que entrega o seu mandato, seus 4 anos, com a previsão orçamentária de déficit de 8 bilhões, um governo que durante esse período teve que engolir uma intervenção econômica, teve que engolir uma intervenção em segurança pública, teve que engolir vários aspectos que o diminuíram à medida que os meses foram passando, não poderia apresentar uma outra coisa que não essa lei orçamentária, esse plano plurianual. Eu diria que isso que foi trazido aqui reflete exatamente o que foi o governo Pezão nos últimos 4 anos. E agora eu vejo uma outra nuvem cinza no horizonte. Um outro ponto que me preocupa, e eu tenho certeza que preocupa a muitos brasileiros. Essa onda de privatização que é colocada tanto no futuro governo federal quanto no futuro governo estadual, trazendo
uma alternativa econômica que é pelo menos discutível, que é pelo menos plausível de um amplo debate com a sociedade. Mas, no entanto, está sendo colocado, e essas tais fake news que são disseminadas agora trazem também essa ideia de privatização que está se incorporando no cérebro de nós todos brasileiros. Nós estamos sendo usados para fazer parte de uma onda que só pensa em entregar aquilo tudo que gerações de brasileiros construíram. As universidades estão ameaçadas, a Petrobras está ameaçada, a SEDAI está ameaçada, a escola pública está ameaçada. Tudo está sendo colocado como motivo e objetivo de privatização, como se fosse a causa do caos que esse país vive. A causa do caos que esse país vive foi a corrupção. Foi a corrupção. Foi isso que nos trouxe até aqui. É preciso lembrar e usar essa alternativa econômica de vende tudo, arrisca a entregar todo o patrimônio e não nos tirar do buraco. Nós vimos aqui essa tal calamidade pública que foi instalada nesse estado, e naquela época que foi instalada aqui, foi proposta como se fosse a panaceia que nos tiraria da crise, e, no entanto, o governador entrega com 8 bilhões de déficit previsto no orçamento. Eu lembro muito bem que foi colocado como alternativa de salvação do estado do Rio de Janeiro. E agora vem esse orçamento previsto com déficit de 8 bilhões. É isso que o povo fluminense, o povo brasileiro precisa estar atento. Porque esse grande capital a ser privatizado é o que essa geração deixará para as próximas, para os filhos, para os netos dos que estão aqui hoje. É isso que precisa ser visto. E mesmo que tiver que ser privatizado, tem que ser privatizado com amplo debate com a sociedade brasileira. Ela tem que saber o que está sendo vendido, por que está sendo vendido e por quanto está sendo vendido. Não pode tomar conhecimento desse tipo de ação por parte de um governo através de jornal. Muitas vezes, uma mídia cooptada e a serviço de interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Não são os interesses do povo brasileiro. E nós todos, através da televisão, das rádios, de onde for, dos meios de comunicação, estamos sendo maciçamente bombardeados por esse tipo de informação, que pode ser verdadeira ou pode não ser. Precisa ser comprovada. Da mesma maneira, repito, senhor presidente, que esse orçamento precisa ser comprovado. Não basta que o governo do estado mandar para cá um número sem ter o secretário de Fazenda aqui para explicar qual é esse número. Por que que ele existe? Por que que ele existe? Nós vimos aqui ao longo de vários anos, desses anos, como foi falado aqui, o problema da dívida ativa que não é cobrada. Nós vimos aqui o problema das isenções fiscais. Eu tenho falado muito sobre isso. O governo se recusa a rever as isenções fiscais. E vamos entrar num outro governo que se propõe a vender para dar mais isenção fiscal, como se esse modelo fosse garantia. Garantia de quê? Garantia de quê? Se o país está cada vez mais afundado em dívida. O modelo econômico que se baseou quase que exclusivamente em isenções fiscais a nível federal, estadual e municipal, não pode dizer que esse é o modelo ideal. Já vou dar a parte de Vossa Excelência. Por que que não pode? Porque a nossa situação é muito pior do que há anos atrás. Por favor, presidente. Só para aproveitar e sugerir a Vossa Excelência, no pronunciamento que vem fazendo, muito pertinente, que aborde a vontade do governador, dos governadores, na demissão de servidores públicos.
acabar com o mínimo de estabilidade que tem o servidor. Essas propostas eles levaram para o presidente da República. É o Estado mínimo ou Estado nenhum, que é precarizar logo tudo de vez. Sim, o deputado Paulo Ramos, um grande conhecedor das causas trabalhistas dessa casa e agora na Câmara Federal, traz aqui um outro debate. Exatamente a garantia do trabalhador público, a garantia da família do trabalhador público. Tudo isso está sendo colocado em jogo diante desse modelo novo, que infelizmente foi escolhido pela população brasileira. Mas o fato de ter sido escolhido não exime as casas legislativas nos seus 3 âmbitos e não exime a sociedade brasileira de se posicionar contra os desmandos... Para concluir, por favor. Vou concluir. Contra os desmandos e a falta de espírito público daqueles que exercem o poder no Estado do Rio, no governo federal. Obrigado, senhor presidente.